Senhor, que a tua graça e teu poder, Senhor, permaneça sobre tudo. Senhor, sabemos que a oração é o oxigênio que nós respiramos. Porque tu falaste na tua palavra, orai sem cessar. É verdade, aleluia. Que a tua graça, Senhor, possa abençoar cada um que aqui estão. Isso. Todos os seus espancados. Senhor, abençoa os dizimistas, Senhor, aleluia. E aqueles também que não puderam ofertar, que a mesma medida, Senhor, ele possa receber. Aleluia. Aqui está teu servo, Senhor, que irá trazer a mensagem, que vem diretamente do céu, para que possamos aprender cada dia mais, Senhor, para que tenhamos segurança na tua palavra e na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus que nos concede mais uma oportunidade de nos reunir, adorar e perseverar em adorar o Senhor. Amém? E a perseverança, ela é necessária. Nós queremos alcançar alguma coisa de Deus. Uma coisa que é de necessidade é em perseverar. É verdade. Não desanimar. Amém? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre o que a Bíblia nos ensina no livro de Josué, no capítulo de número 14, do verso 10 ao verso 14. Josué 14, do 10 até o 14. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha no telão. Mas eu aconselho você sempre a andar com a sua Bíblia, para que você não seja enganado pelos charlatões da fé que anunciam coisas que não está escrito no livro sagrado, coisas que saem de invencionices ou achismos, coisas que não são de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante e infalível. E hoje em dia tem muita gente profetizando falsas profecias. Então, estude a Bíblia, medite na Bíblia, para que você possa saber o que Deus quer falar com você. Amém? Amém. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, em Josué capítulo 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverará em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Amém. Pode se assentar, dando glória a Deus por essa palavra. O que a Bíblia está nos dizendo que ocorreu? Havia um homem chamado Caleb, filho de Jefoné, foi um dos 12 espias
dias que Moisés mandou para ver a terra da promessa antes que Israel tomasse posse da promessa de Deus. Glória a Deus. E nós sabemos, que diz a Bíblia, que dos 12 espias, 10 vieram dando má notícia da terra, dizendo que a terra até que era boa, mas que era impossível receber aquela terra, tomar posse daquela terra, como Deus havia dito. Ou seja, 10 disseram que Deus era mentiroso, que existia uma terra boa, mas que não tinha como eles tomarem posse. 2 creram na palavra de Deus. Caleb, um desses 2, e o outro, Josué, que aqui já estava no lugar de Moisés como líder do povo de Israel. Glória a Deus. E Caleb vai ter essa conversa com Josué, e o que ele fala para Josué é que, olha Josué, Deus fez uma promessa, 45 anos atrás, 45 anos atrás, Deus me disse que eu iria entrar e tomar posse desse monte, dessa terra, da parte que me cabe, que é Hebron. Você se lembra que naquela terra, você foi comigo, você viu lá, havia ali os descendentes de Anak, os Anaquins, que eram homens de grande estatura, eram gigantes. O mais conhecido dos gigantes é Golias, que perdeu numa guerra para Davi, porque Davi era baixinho, era um menino, era um adolescente, mas era um adolescente que tinha fé. E quando a gente vence, é pela fé. O justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a alma do Senhor, diz a Escritura. Então aqui, Caleb está dizendo: olha Josué, eu já estou com 85 anos, vamos usar a nossa inteligência? Porque a Bíblia diz que nós oferecemos a Deus um culto racional. Culto racional, o que é isso? Quer dizer que a gente tem que pensar, a gente tem que ter raciocínio. A gente não pode ser aquele povo que tudo que ouve diz amém, baixa a cabeça e já é. Não, você tem que raciocinar. Então vamos ser inteligentes. Um homem de 40 anos de idade tem a mesma força de um homem de 85 anos de idade? Fisicamente falando, não. Um homem de 40 anos de idade tem a mesma condição física de um homem de 85 anos de idade? De jeito nenhum. Mas o que Caleb está dizendo aqui é que ele tem a mesma força, tanto para a guerra, como para entrar, como para sair, da mesma maneira que ele tinha quando tinha 40 anos. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui é que a fé dele continua a mesma. E se ele tem que vencer os inimigos, não é na força do seu braço, mas é pela crença que ele tem no Deus em quem ele serve. Então a força dele é a mesma. Por quê? Porque a fé dele não ficou abalada durante esses 45 anos, é a mesma. Então a força dele é a mesma. Quem está entendendo? Amém? Amém? A igreja não pode se esfriar, deixar apagar o seu primeiro amor, a sua fé. Quando Cristo te chamou no início da sua caminhada cristã, tem que ser a mesma até que Jesus venha. Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Por que ele está dizendo isso? Porque a igreja de hoje tem que ser igual era a igreja primitiva, ter a mesma fé para, se necessário, morrer lutando contra leões, morrer queimado vivo, como tem acontecido na Nigéria, como tem acontecido em outros países. Não pensa que aconteceu só na igreja primitiva. A igreja do Senhor Jesus Cristo de hoje continua sendo queimados vivos, continua sendo torturados, continua tendo gente violada, continua tendo gente massacrada, só porque tem uma fé no Senhor Jesus Cristo. É verdade, aleluia. Então a igreja não se esfriou. A igreja de Jesus não. Algumas congregações podem ter se desviado da fé. E eu não estou citando
convém. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem placa. A igreja do Senhor Jesus não é a Assembleia de Deus, não é a Deus de Amor, não é a católica, não é a espírita. A igreja do Senhor Jesus é todo aquele que crê no Senhor Jesus e o recebe como seu Senhor. Essa é a igreja de Deus. A igreja de Deus não é uma religião. A igreja de Deus é todo aquele que crê no Senhor e espera a sua vinda. É verdade. Essa é a noiva que espera o noivo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, o que nós temos que fazer? Perseverar em seguir ao Senhor, mesmo quando perseguidos, mesmo quando as situações à nossa volta mostram que é impossível alcançarmos a promessa. É possível para nós ir para o céu? Para nós é possível? Não. Se fosse possível para nós irmos para o céu, Jesus não precisava ter vindo morrer na cruz por nós. E nós não seríamos salvos pela graça, seríamos salvos pelas nossas obras. Mas, como para nós é impossível, e nas quartas-feiras está sendo pregado aqui: o impossível para os homens é possível para Deus. Como para nós era impossível ir para o céu, então Deus fez o impossível acontecer. Enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados e fazer com que o camelo passasse pelo fundo da agulha. Porque ele pode fazer o camelo passar no fundo da agulha. Nós não podemos. Nós não podíamos alcançar a salvação, mas o Senhor veio para nos dar a salvação que nós não podíamos alcançar. É por isso que Ele é o nosso Salvador. Amém? Aí é onde nós temos que perseverar em seguir o Senhor, não desanimar. Quer ver uma coisa? Livro de Atos, capítulo 5, verso de número 38. Por favor, coloque aqui. Mas eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Amém? Amém. Atos, capítulo 5, verso de número 38. Diz assim a Escritura, ó: e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Olha que lindo o 41, ó. Retiraram-se, pois, quem se retirou? Os apóstolos, depois de ter sido açoitados pelo Sinédrio, por aqueles que se diziam ser os religiosos da época, as pessoas importantes. Os açoitaram. Aí eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se. Sabe o significado de regozijando-se? Alegres, felizes, contentes, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer, de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Isso é o que os apóstolos fizeram. Quando eles não foram só uma perseguição, eles não falaram só assim aos seus fanáticos, não foi só uma palavrinha que eles ouviram, não. Eles foram presos, foram açoitados, foram humilhados em praça pública. Aí Gamaliel, que era um homem inteligente, que foi quem ensinou Paulo no fariseu e tal, e Gamaliel era um fariseu importante. Ele diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, se essa obra é de homens, pode deixar, não vai prevalecer, vai acabar. Olha a igreja aqui até hoje, ó, oh, glória a Deus, hein? Vemos que a obra é de Deus, né? Porque os homens tentaram parar, mas operando Deus, quem vê?
eternidade. Deus opera na igreja. Deus opera no nosso meio. É por isso que a cura no nosso meio, que os médicos não conseguem explicar. Por quê? Porque não é um ato de homem, é um ato de Deus. E quando Deus age, o homem não explica. A ciência tenta explicar um monte de coisa que não consegue. Consegue explicar muita coisa, porque Deus permite que, através da sabedoria que vem do alto, porque toda sabedoria vem do alto, se alcance a descoberta de algumas coisas que Deus já sabe há muito tempo. A Bíblia fala de Davi, num certo salmo, ele fala assim: o Senhor via como eu era tecido no ventre da minha mãe. Naquele tempo não existia nem ultrassonografia, muito mais estudo de DNA, hoje como é formada a criança no ventre materno. Hoje a ciência já consegue explicar isso, mas Deus já estava falando disso lá na época de Davi. Amém, igreja? Amém. E o que os discípulos dos apóstolos fizeram depois de ser açoitados? Se alegraram por ser dignos de ser perseguidos. Falaram: olha, estamos no caminho certo. Se o mundo está querendo parar nós, é porque a gente está verdadeiramente fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, igreja, não se entristeça quando apontarem para vocês e dizer assim: ah, vocês estão perdendo tempo. Jovens, vocês têm uma vida inteira para aproveitar. Aproveita para servir a Deus. Quer aproveitar a vida? Aproveita a vida para servir a Deus. Porque quando a tua vida acabar nesse mundo, e ela acaba a qualquer momento, tem uma eternidade depois dessa vida. E aí a eternidade, ou vai ser sofrer a eternidade no inferno, ou vai desfrutar da glória de Deus. A escolha é tua. Eu não vou perder nada se você quiser escolher isso no inferno. O problema é teu. Eu estou aqui pregando a verdade e me esforçando para entrar no reino do céu. Porque o reino do céu é tomado por esforço. É todo dia negar a própria vontade, abrir mão daquilo que você quer para viver aquilo que Deus quer para você. E muitas vezes nessa terra nós vamos padecer, sim, pelo nome de Cristo. Jesus, quando ele fala com Ananias para ir lá falar com Saulo, ele fala assim: ó, eu vou ensinar para ele o quanto importa, o quanto é importante padecer pelo meu nome, sofrer pelo meu nome. Aí pega a vida do apóstolo Paulo. Sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, teve que ser descido por uma janela para não morrer. Ou a vida dele foi só vitória? Agora só vitória, como o povo canta, né? Só vitória? Depois de descer a sepultura ou do arrebatamento. Aí é só vitória. Porque aquele que morre em Cristo recebeu a vitória. A coroa da vitória está reservada. Tem um lugar que Deus, Cristo foi e preparou um lugar para nós na casa do Pai. Se você morrer firme na fé, teu lugar está guardado, está reservado. Mas é por esforço. Então, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada, não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Agora, se você quiser ir morar no céu, você precisa. Você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar sua cruz, você precisa seguir Jesus, você precisa ser obediente, você precisa ser sujeito às autoridades, você precisa honrar pai e mãe, você precisa fazer isso. Aí eu sou salvo por fazer isso? Não. Você é salvo por causa da graça de Jesus que te alcançou e te deu força para conseguir fazer tudo isso. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Então para que serve o Espírito Santo? Para te ensinar o caminho e te dar força e te conduzir por esse caminho que leva ao Pai. Que caminho é esse? O caminho de Jesus Cristo. Tem outro? Não. Qual religião é certa? Nenhuma. O certo é Jesus. E acabou. Saiu disso, é heresia. Saiu disso, é seita. E heresia. Porque aí saiu da estrutura. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Se alguém tiver alguma dúvida em algum momento a respeito do que está sendo dito, pode levantar a mão, me interromper e a gente vai esclarecer as dúvidas. É culto de ensino. E o que nós estamos aprendendo aqui hoje? Perseverar na fé no Senhor Jesus. Mesmo quando tudo diz o que nós estamos fazendo
É bom. Aí vamos lá no primeiro mártir da igreja cristã. Quem foi o primeiro mártir? Quem sabe dizer? O nome do primeiro mártir da igreja cristã foi Estevão, um diácono, um dos 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa conduta, de boa índole, não espancador, hospitaleiro, que foi ungido diácono. Isso era só para servir mesa, tá? Olha o critério da igreja. Só para servir mesa. Tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ter uma boa fama, ele tinha que ser um homem de caráter. Não é qualquer um. Para fazer a obra de Deus não pode ser qualquer um. Tem muita igreja que hoje está fora do caminho, por que não botar qualquer um pela necessidade? Está necessário? Ora Deus, envia o Senhor. Ora o Senhor da Seara para enviar trabalhadores para a Seara. Porque a Seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por que são poucos? Não é porque é pouca gente que quer, não. Tem muita gente que quer, mas quer por um motivo errado. Quer não para dar glória a Deus, quer porque quer fama, quer porque quer carro, quer porque quer dinheiro, quer porque quer. Não porque Deus quer. É verdade, aleluia. Nós somos servos. Temos que nos colocar na condição de menores. Glória a Deus. Quanto mais você sobe, quanto maior é o título que você recebe, mais você desce no reino. O Senhor do universo lavou os pés dos apóstolos. Então para de querer cadeira cativa. Para de querer o meu lugar na igreja, o meu título, a minha posição. Por 2 vezes eu já tive que abrir mão do meu título, da minha posição, do meu lugar. Quando eu já fui líder de igreja, dentro do presídio, quando eu estava preso, eu era o líder da obra. E algumas vezes quiseram tomar o meu lugar na força do braço. Falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou ser contencioso. A Bíblia diz que nós não devemos ser contenciosos. Eu não vou ficar brigando, eu não luto por cargo, eu não gostaria de título e nem de posição. Eu abro mão disso tudo. Eu só não abro mão da unção que Deus derramou sobre a minha vida. Amém, barulho? É o título que você quer? O cargo, a posição? Toma, está aqui, ó. Vai lá, assume. Toca aí, fica em frente, vai em frente. Eu vou ficar aqui só no meu cantinho, só na oração. Beleza? Eu me coloquei no banco e deixei a pessoa que queria se colocar à frente. Ele não durou 2 meses. Pastor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais voltar. Porque quando é Deus que te levanta, Ele te sustenta. Mas quando você força a entrada, você não aguenta. Quando a obra é de homem, ela se desfaz. Mas quando a obra é de Deus, ela cresce. Essa obra era de Deus. Quem colocou ele aqui não foi homem, foi Deus. Foi Deus. Muita gente critica. Quem faz, pastor? Jesus também não agradou todo mundo. Pelo contrário, a mesma multidão que uma semana antes gritava Hosana, 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 uma semana depois gritava crucifica, crucifica, crucifica. É a mesma multidão. Então a mesma multidão que hoje te aplaude, amanhã quer ver a tua queda. E o que você vai fazer? Você vai desanimar? Não pode. Jesus não desistiu de você. Ele foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz, diz a Escritura. Ele não usurpou de ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. E por que tem tanta gente na igreja hoje querendo assumir condição de ser mais santo do que o Espírito Santo, mais santo do que o Jesus? Quer ser maior do que o próprio Deus, muitas vezes. Sendo muitas vezes autoritário. E é diferente de exercer autoridade. Autoridade é dada por Deus. Autoritarismo é tentar conquistar algo na força do braço. Meus amados, persevera em Cristo. Mais um texto que eu quero ler aqui bem rápido. Marcos, capítulo 13, versos 32 e 37.
Marcos 13, versos 32 e 37. Olha só. O preparo para a segunda vinda, diz o subtítulo na minha Bíblia. Diz assim, ó. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Foi só para a igreja? É para todos. Vigiar. Estar atentos. Esse vigiar não quer dizer que você não pode repousar o sono físico. Esse vigiar é que você não pode dormir espiritualmente falando. Fique atento. A quê? A todos os acontecimentos. Esse grande terremoto que aconteceu na Venezuela, não foi o diabo. Sabe quem o provocou? O próprio Deus. Por quê? Porque ele está cumprindo tudo que está escrito. Nos últimos dias haveria grandes terremotos. Está escrito. Sinais nos céus e na terra. O poder do céu e da terra seria abalado. Chuvas em lugares onde era seca, água no deserto. O rio Eufrates, o grande rio Eufrates está secando. Por isso está escrito que aconteceria. As guerras, está escrito que aconteceria. O cenário sendo preparado para o anticristo. Gente, quem aqui tem aplicativo tipo Maps ou Waze de locomoção? Ele funciona mesmo quando você não tem internet. Sabe o que significa? Você está sendo rastreado. Você é rastreado mesmo sem internet. Eu uso, eu tenho no meu telefone. Por isso que eu estou dizendo, mesmo quando eu não tenho internet, eu não deixo de ser rastreado, eu continuo sendo monitorado. Todos somos monitorados. Sabe o que é isso? Isso é um cenário, o mundo prepara um cenário para a vinda do anticristo. Um homem que terá poder de governar todo o mundo. Mas, glória a Deus, porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos encontraremos com ele nos ares. Aí só depois desse arrebatamento, que não é a vinda do Senhor em secreto, que nem muita gente diz, porque não entende, aí fala do que não entende, a vinda do Senhor não será em secreto. O arrebatamento é que será de surpresa, porque está escrito aqui, nós lemos, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos. Se o arrebatamento fosse depois, no final, e nem diz os pós-tribulacionistas, saberia se é só contar 7 anos a partir de quando? De quando se revela o anticristo. Conta 7 anos e conta a vida de Cristo. Existem os tribulacionistas que dizem que o arrebatamento vai acontecer durante a grande tribulação. Isso é uma outra situação. Mas eu sou pré-tribulacionista. Eu creio no arrebatamento da igreja antes. Por quê? Porque em uma das cartas às igrejas do Apocalipse diz que o Senhor irá nos poupar dessa tribulação que haverá, a qual nunca houve antes. Ele está falando de quê? Da grande tribulação. É por isso que nós precisamos estudar a Escritura, para entender o que Deus diz, e não esse monte de ideologias que existem por aí. Existe aí ideologia de gênero. Você não nasce homem, você não nasce mulher, você escolhe quando cresce. Faz família, por favor. Vai no mínimo estudar biologia. No mínimo, tem que estudar biologia. Existem 2 gêneros, e ponto. Se você quiser fazer qualquer outra coisa, amém. O problema é teu, faz o que você quiser da tua vida, eu não tenho nada contra isso. Agora, você querer
que eu concordo com o que está errado, você vai falar para mim que 4 mais 4 é 5 e ainda quer que eu concorde com isso? Se você quer acreditar que é 5, o problema é teu. Eu continuo acreditando que é 5. Eu continuo acreditando que é 4. Só devemos haver o respeito. O respeito tem que haver. Concordância? Não, não é obrigado. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu não sou obrigado a concordar contigo. Mas nós temos que nos respeitar. E eu não posso forçar você a acreditar no que eu acredito. Mas você também não pode me forçar a querer aceitar o que você quer. Ponto. E é assim que funciona. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Para terminar, eu vou ler só mais um texto aqui. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso de número 36. Hebreus 10, a partir do 36. Oh, glória a Jesus. No 36? Sim, no 36. Vamos lá, diz assim, ó. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, você começa a fazer a vontade de Deus, e aí precisa ter o quê? Paciência para alcançar a promessa. Lembra que nós lemos lá no começo? O que foi que Caleb fez? Fez a vontade de Deus. Aí ele percebeu 45 anos, teve que ter paciência ou não teve para alcançar a promessa? 45 anos, não é 45 dias. Abraão recebeu a promessa e esperou mais 40. Depois veio Isaac. Então, as coisas de Deus, é certo que acontecem na nossa vida, mas é com luta e leva tempo. E se eu desistir no caminho? Ele deu a promessa. Olha lá da nação de Israel, saíram mais de 600 mil homens de pé do Egito. Quantos entrou na promessa? 2. Eram mais de 600 mil. Só entrou 2. Daqueles 600 mil. Morreu toda a geração no deserto, entrou uma nova geração. E aí essa nova geração foi lá e tomou posse do que os pais deles não tomaram. Por quê? Porque não perseveraram em obedecer. Sem obediência, você nunca vai conquistar nada de Deus. Sabe por que Saul foi rejeitado como rei? Não foi porque ele não sacrificava, foi porque ele não obedecia. Sabe por que Davi foi segundo o coração de Deus? Não foi porque ele sacrificava, porque ele obedecia. Ele também sacrificava. Mas tem um salmo que eu acho muito lindo, que ele fala assim: Senhor, se o Senhor se agradasse da gordura de carneiros e de bois, eu te daria. Mas eu sei que não é disso. Então, você só perdoa o meu pecado. Só não afasta de mim a tua presença. Ele valorizava a presença de Deus mais do que qualquer coisa. A Bíblia diz que quando ele decide buscar a arca da aliança, porque todo o reinado de Saul, 40 anos Saul reinou em Israel, nunca se preocupou em buscar a arca. Aí Davi falou assim: não, vamos buscar a arca, vamos trazer a arca para a cidade, né, de Belém, nós temos que trazer ela para o templo e tal. Ele foi, todo animado, mandou construir um carro de boi novo, mandou ir lá usar, mandou ir lá, né, para trazer um carro de boi, tudo lindo, dançando, festejando. Só que Davi cometeu um erro. Naquele momento, ele fez do jeito dele, ele não fez do jeito de Deus. Colocou a arca no carro de boi. A Bíblia diz que a ordem de Deus é que a arca deveria ser carregada no ombro e pelos levitas. O que aconteceu? Depois tropeçaram, Uzá foi segurar a arca e Uzá morreu. Deus fez usar, mas foi usar no momento que era de glória, era de alegria, mas era uma alegria sem alegria. Aí a arca vai para a casa de Obed-Edom, fica 3 meses. Deus abençoou abundantemente a Obed-Edom. Já vou encerrar. 3 meses depois, Davi fala o quê? Não, vamos trazer a arca. Ele está com o mesmo tempo, a mesma intenção, o mesmo objetivo. Ele não desanimou, não desistiu do objetivo por causa do que aconteceu.
Mas ele falou, mas só que agora a gente vai fazer do jeito certo. Pega o levita, vai lá, o levita, coloca no ombro e carrega do jeito que Deus mandou. Alcançou a promessa, alcançou o objetivo, alcançou. Mas alcançou quando? Quando foi obediente. É melhor obedecer do que sacrificar, tem diz a Escritura. Saul foi rejeitado por sacrificar sem obedecer. Davi foi segundo o coração de Deus, porque algumas vezes ele até errou. Ele adulterou, ele foi homicida. Davi cometeu um monte de erro. Mas todas as vezes que ele errava, o Senhor me perdoou. Me arrependo no pó e na cinza. Eu sei que eu errei, pode tirar tudo de mim, só não tira a tua presença e tem misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs, está escrito lá em Jeremias, nas Lamentações de Jeremias, perdão. Sabe por que eu estou em pé aqui hoje? Pela misericórdia, pela graça de Deus. Era para me ter morrido há muito tempo. Tentaram me matar muitas vezes, não foi pouco. Eu escapei foi porque eu fui esperto, não foi porque Deus não deixou eu morrer, que Ele repreendeu o espírito da morte. Algumas vezes eu mesmo tentei contra a minha vida, porque eu não conhecia a vida. Mas quando eu conheci a verdade e a vida, fui liberto pelo nome de Jesus. Ainda é um coxinho de tempo, e o que há de vir virá. Não tardará. Aguarda, porque certamente virá. Vigia, igreja, se santifica, busca o Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia será tarde demais. Aqueles que descem a sepultura, Jesus já voltou. Aqueles que estiver vivo no arrebatamento, esteja em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas persevera, não desanima, não desiste em meio às lutas, em meio às dificuldades e perseguições. Se regozija no Senhor, se alegra em Deus, porque breve Ele virá. Amém? Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Eu espero que essa palavra fique cravada nas tábuas do teu coração, e que ela produza fruto de arrependimento e salvação na tua vida, tanto quanto que produzido na minha, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é toda a glória. Amém, irmãos. Que Deus abençoe o pastor.